Olá, obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um Rumo Futuro da Mão de Obra aqui na programação do Grupo A Hora. Você que nos acompanha pelo 102.9 do FM, através da sua rádio, pelo YouTube, no A Hora TV também. Assim nós vamos conectando a nossa audiência. E o Rumo traz, nessa edição de hoje, um assunto que tem demandado muito debate e muitas discussões nas empresas, o turnover alto, como as empresas podem manter os talentos. Há um termo aí que esses dias eu estava conversando com vocês da área, né? Falava em reter e agora a gente fala de engajar talentos. Eu acho que o engajar é muito mais bonito que o reter, mas para isso a gente vai conversar com as duas convidadas que estão aqui, eu apresento daqui a pouquinho. A produção é do Felipe Faleiro, hoje comigo na apresentação, o Rumo que vai ao ar todas as segundas-feiras à noite, e tem o patrocínio de Cascaleira Stone Garden, conosco também o SEAT, o Sicredi, a Univates, Rodos e a Dale Carnegie. Lembrando mais uma vez, para você aproveitar, seguir o nosso canal de YouTube, A Hora TV, vai lá, curta, compartilha, e todo o nosso processo de materiais aqui do nosso jornalismo, da edição de jornalismo do Grupo A Hora, está no YouTube. Você confere todos os conteúdos, todos os programas ao longo do dia, final de semana também, e a gente vai conectando a nossa audiência nas multiplataformas do Grupo A Hora. Bom, eu já apresentei o tema do programa de hoje, e agora apresento as nossas convidadas. Ana Herman, consultora em desenvolvimento humano e organizacional, e também a Cíntia Lopes de Abreu Schmidt, mentora de carreira e gestora de RH da Plastrela. As duas têm uma experiência gigantesca em indústrias, empresas aqui da região, empresas muito identificadas com todo o nosso público, e é por isso que eu quero aproveitar toda a expertise das duas para trazer esse assunto aqui no nosso programa, no Rumo de hoje, o futuro da mão de obra. E começo saudando. Tudo bem, Ana? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estarmos conversando hoje sobre esse tema que é tão relevante para as nossas empresas e para as pessoas, para os profissionais também, para toda a nossa sociedade. Exatamente, é um assunto que nós não vamos esgotá-lo em uma hora, né? Mas de qualquer forma o Rumo sempre aproveita esse momento para discutirmos. Eu acho que a gente tem que falar muito mais, né? Tomamos um café esses dias que comentávamos sobre isso, eu e a Ana, então a gente tem que manter esse assunto sempre nessa roda. Cíntia, que prazer te receber aqui, tudo bem contigo? Tudo bem, Vini, muito obrigado, prazer em estar neste momento e, como a Ana disse, falando de um tema que é tão latente, tão importante e que sim, define hoje economia, define cenários de negócios e impacta as pessoas em todos os aspectos, né? Então, assim, que coisa boa, estou muito feliz de estar aqui contigo. Tava com saudade, e eu e a Ana conversando nos bastidores, foi um reencontro que primeiro a gente achou que nunca tinha acontecido. Eu imaginei. E chegamos à conclusão que sim. Eu imaginei, vocês transitam no mesmo, né? Então eu pensei, não, elas devem se conhecer, deixei vocês lá um pouco sozinha para isso mesmo. Cíntia, quantos anos de Picadilly? Uma história voltada ao setor calçadista, né? Isso, na Picadilly eu trabalhei por 10 anos, né, na unidade de Canabarro, ali em Teutônia, e dentro da área de gestão de pessoas, né, a unidade ali é uma unidade bem significativa, expressiva em número de profissionais. Nos períodos que eu trabalhei ali, a gente chegou a ter mais de 1.500 profissionais na unidade, né? E atualmente, então, estou numa indústria, eu sempre digo a indústria tem meu coração, né? Eu gosto muito da indústria. Hoje atuo na Plastrela, então há algo em torno de 2 anos e meio. Também na área de gestão de pessoas, num processo que a gente está ali de uma forma muito intensa, trabalhando a estruturação da área de recursos humanos, trabalhando o processo de cultura. Então, acho que a gente vai poder contribuir um pouquinho aí, né? E relembrar algumas coisas que a gente fizemos ao longo dessa jornada na área de gestão de pessoas. Ana, começa contigo para entrar no nosso assunto, né? E para a gente dar talvez trazer um raio-x, né? O que é o momento das empresas, o que é o momento desse universo todo. Você tem uma atuação agora muito forte na CIO também, né? Então queria que a gente trouxesse primeiro para o nosso assunto aqui que momento as empresas vivem. É de fato o momento de um turnover? É o momento de um apagão da mão de obra? Se vocês pudessem hoje decifrar em algumas palavras esse grande mistério que envolve o RH, o que mais preocupa? De fato é o turnover, a rotatividade, ou a dificuldade de acessar essas pessoas que têm uma relação diferente com o mercado de trabalho, o que tudo indica, né? A rotatividade, ela
costuma ser um problema para as empresas, sim, mas nós também precisamos ter muito presente que a relação das pessoas com o trabalho mudou. Então, nós temos transformações sociais que vêm acontecendo, nós estamos vivendo uma inversão da pirâmide etária, né? Menos jovens entrando no mercado de trabalho, mais pessoas com uma idade já que há anos atrás não trabalhavam e ainda seguem no mercado de trabalho. Nós temos a transformação tecnológica, então inteligência artificial, automações acontecendo nos postos de trabalho e mudando a relação das pessoas que estão na empresa, a forma de executar o trabalho. Nós temos a questão geracional, de termos diferentes gerações trabalhando juntas na mesma empresa, no mesmo trabalho, no mesmo setor, muitas vezes, e precisando integrar isso tudo. E olhar para a rotatividade, ela sim é um problema para algumas empresas, para uma grande parte das empresas, mas nós precisamos olhar também para as que estão conseguindo trabalhar e especialmente o que essas empresas estão fazendo para engajar as pessoas para que elas escolham permanecer nestas empresas. Então, eu acredito que é muito mais sobre isso que precisamos falar, porque temos sim, né, falando de apagão de mão de obra, aqui no Vale, nós vivemos uma realidade de desenvolvimento econômico, uma característica empreendedora da região, então existem sim muitas oportunidades e a quantidade de profissionais disponível, ela não vem na mesma proporção, basta ver que tem empresas trazendo gente de fora para trabalhar em funções bem operacionais. Então isso tudo faz parte do cenário que nós vivemos, sim, está difícil, mas as empresas precisam ter esse tema estratégico na pauta. E o que me chama a atenção, gurias, é que a mudança que antes demorava décadas, né? Ela está passando de um dia para o outro, né? Esse tempo que nós temos dessas grandes mudanças que a Ana trouxe, tecnologia, Cíntia, entre tantas outras, a mudança do processo, da relação, ela está acontecendo muito rápido, né? A gente não tem mais dimensão para mudar com cautela, para estudar, é muito rápido tudo, né? A gente costuma dizer que tu tem que errar rápido para acertar rápido, né? Ou seja, se permitir fazer esse experimento de ver o que dá certo. E daí a Ana trouxe um ponto que eu acho bem importante, que é que a gente está tendo uma mudança social. E essa eu acho que é a perspectiva mais importante para a gente olhar. O que talvez a minha geração, eu sou 50 a mais, tinha de relação com o trabalho, quem está entrando no mercado de trabalho agora busca outro tipo de relação. Então, assim, são camadas muito significativas, sensíveis nas relações de trabalho. E daí a gente vem ainda para as questões, que quando a gente fala de liberdade, é entender que tipo de liberdade que as empresas podem dar, né? E que tipo de liberdade as pessoas estão buscando. É a gente entender também as relações de trabalho e a questão de legislação que a gente tem hoje. É também entender o tipo de trabalho que tem disponível hoje no mercado e a qualificação dessas pessoas para esse novo modelo de trabalho. Se a gente vai olhar para a área da agricultura hoje, o agro é muito diferente o profissional que tem que trabalhar no agro hoje, considerando a tecnologia embarcada que tem no agro, do que quem trabalhava 20 anos atrás. Na indústria, a gente ainda tem um desenvolvimento grande pensando em automação, mas precisamos pensar quem são as pessoas que vão ocupar esses postos de trabalho, porque o esforço físico cada vez mais tem deixado de ser uma atividade de interesse de quem está chegando no mercado de trabalho agora. Então, assim, esse engajar passa por um olhar, eu digo assim, a gente tem que ter uma lupa muito grande para entender o que as pessoas, não é o que elas vão querer hoje, porque hoje a gente está dando um jeito, minimamente, meio, né, atropelado, mas o que a gente vai fazer daqui a 2, 3 anos? E daí com o advento da inteligência artificial que está mudando a maneira das pessoas trabalharem, se a gente olhar para serviços, atendimentos, então, assim, eu acho que tem um mundo, Tem né? um monte. Nós vamos fazer 2, 3 versões do mesmo debate, tá? Mas uma pergunta bem pontual. O que faz que pessoas sintam-se no momento de pedir a demissão, de pedir o desligamento? Ana, Cíntia, faço a mesma pergunta para as duas. A gente fala em cultura empresarial, a gente fala em condições financeiras, mas dentro de uma média, o que faz o empregado desistir da empresa, da marca que defende? Bom, vou falar do que eu estou vivendo hoje, o que eu tenho percebido. Primeiro que eu nem começo a defender uma marca, porque eu ainda não me conectei com aquela marca, né? E como tu fala isso, que as coisas são muito rápidas, penso que falta este tempo. Eu preciso dar o tempo de conhecer.
né? Então, talvez tenham pessoas, até pelo volume hoje de oportunidades, que é uma dicotomia, né? Porque tu olha lá as vagas lançadas nas plataformas do Cine, a gente tem um número enorme de vagas, né? Eu estava olhando aqui, algo em torno de 5.446 vagas abertas no mês de julho. Mas em contrapartida, as empresas não encontram profissionais adequados para as vagas que eles têm em aberto. Então, assim, tem uma desqualificação, tem as pessoas que não estão dando tempo para aprender, porque elas chegam lá, não é o que eu gosto, eu vou embora. Ou seja, não vivem, não esperam um momento. E penso que em alguns momentos, nós, nas empresas, também precisamos refletir um pouquinho sobre essa jornada da entrada. Como é que eu faço para engajar a pessoa, tipo assim, para dar grude, né? E daí, eu hoje tenho vivido muito isso. A gente tem tentado olhar para os processos de forma mais rápida também, conversar com as pessoas, tentar entender, né? Eu estava antes comentando com vocês, convidar as pessoas que estão chegando agora para ajudar a desenhar essa jornada, o que seria o ideal para te ficar aqui dentro. E não é personalizar, mas é sim humanizar esse processo cada vez mais, ao ponto que as pessoas digam assim, opa, aqui eu sou diferente, que às vezes vai passar pelo refeitório, às vezes vai passar pelo transporte, que está mais perto. Ou seja, o que para essas pessoas que estão chegando é relevante para que elas se sintam conectadas, ou pelo menos criem a possibilidade da conexão. Porque para mim, eu acho que o primeiro ponto é esse, eu quero criar conexão. Porque o primeiro dia, a integração, tudo é lindo. Mas e o depois, né? E o que a Cíntia traz é muito bacana, porque é a perspectiva da experiência que o profissional está tendo na empresa. E, assim, motivos de saída, eles costumam ser... não é um motivo isolado, porque eles estão muito integrados. De uma forma geral, as pessoas trazem, e não é salário normalmente, o primeiro motivo, tem outros motivos que estão correlacionados, mas muito ligados à experiência que ele tem na empresa ou à perspectiva de desenvolvimento. E quando fala desenvolvimento, carreira, muitas vezes não necessariamente é uma progressão de cargo e de função. As pessoas estão, mas se nós olharmos para o jovem, ele é mais imediatista, ele quer viver experiências diferentes. Então, alguns, tá? Nós também não podemos generalizar, e aí que entra o ponto de conhecer o funcionário da empresa, a expectativa dele, mas então de poder também, à medida que a empresa escuta, entende essa expectativa, está mais próximo, ela pode abrir possibilidades, porque é muito provável que ela tenha outras vagas abertas, numa outra função, e se aquela pessoa tem interesse naquela função. E quando na empresa existe essa possibilidade de mobilidade interna, dele participar de algum outro projeto ou se desenvolver numa outra função, que essa pessoa possa ir enxergando a perspectiva de continuar crescendo naquele lugar. Então, motivos de saída, eles muitas vezes estão associados ao impacto, à percepção que a pessoa tem. Dos colegas, do ambiente, a liderança, sim, que tem uma forte interação com a pessoa, mas, acima de tudo, é um processo de cultura, do jeito que as coisas acontecem na empresa. O Walter Longo, uma vez eu assistindo uma palestra dele, teve recentemente aqui com nós no encontro da CDL, ele usou uma frase que me chamou muita atenção. Ele disse que a cultura empresarial atrai e repele. Né? As pessoas olham para aquela empresa e dizem, estou louco para trabalhar lá. Ou as pessoas olham para aquela empresa e dizem, meu Deus do céu, tomara que nunca tenha que trabalhar lá. Isso passa por esse envolvimento de tudo que vocês disseram também, Cíntia? Eu acredito que sim, porque nós, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a gente busca semelhanças, né? E as semelhanças que a gente busca tá ligado com a cultura. O que eu olho ali, eu admiro e que eu gostaria de fazer parte, que eu gostaria de exercitar da mesma forma, né? E eu gosto sempre de trabalhar com exemplos. Eu me lembro que num dos projetos que a gente teve na Picadilly, a gente foi trabalhar a questão do voluntariado, que era uma coisa forte, estava na cultura, DNA da empresa, né? Já lá, o seu Almiro Grins, quando criou o processo, ele já, quero criar uma empresa para ajudar a comunidade. Então, já estava no DNA da empresa. Isso a gente trouxe, né? Quando fizemos revisão de cultura, revisão de valores, e a gente começou a criar os grupos de voluntários. E foi muito bacana isso. Por quê? Porque isso era a identidade da empresa, mas era a identidade de muitas pessoas que trabalhavam ali.
todos vão gostar? Não. Todos vão se vincular a essa cultura? Não. E daí eu acho que entra um passo atrás, que é como é que a gente está fazendo o processo de seleção. Eu estou fazendo baseado nessa cultura, nesse jeitão de ser da empresa, ou eu estou fazendo especificamente para fechar vagas? Às vezes a gente diz assim, eu estou com a rotatividade, o turnover alto, e eu estou lá com uma SLA, que é uma sigla que a gente usa lá, o tempo de fechamento de vaga muito alto. Mas está muito alto porque eu estou com incapacidade de encontrar as pessoas ou porque eu estou fazendo um processo de seleção mais qualificado, mais adequado, mais ligado ao que a gente acredita, pensando que as pessoas que vêm vão poder ficar. Uhum. Então, acho que passa muito por isso essa relação com a cultura. É as pessoas que chegam, olharem, perceberem, né? A Ana falou como é que elas sentem, como é que elas percebem esse ambiente e dizer assim, opa, tem coisas aqui que eu quero para mim, eu quero estar o meu nome, com esse sobrenome nas minhas costas também. E isso faz as pessoas se engajar. Assim como tem coisas que eu não gosto, por exemplo, a gente falou hoje da tal da marca empregadora. Essa marca não tá boa, não tá legal, eu não quero meu nome associado a isso. E eu acho que o inverso também é verdadeiro. As empresas também, né, acabam não querendo ter vinculadas a ela pessoas que não têm, né, uma conduta, um caráter, uma ética adequada ou que não converse com seus valores. Ana, falando um pouco mais enquanto entidade que você representa também a CIL e que dá uma capilaridade de encontro com empresas, empresários, esse turnover alto, ele já impacta em resultados de empresas, obviamente sem citar nomes, mas vocês, profundas conhecedoras do assunto, ela já impacta de fato naquele númerozinho final lá do resultado da empresa aqui na região? Sem dúvida ele impacta, porque quando for uma saída que para a empresa não era uma saída desejada, vamos pensar que ele precisa substituir esse profissional, ele perde conhecimento, as empresas perdem, né, posições de atendimento, relacionamento, então pode ter perdas relacionadas a relacionamento até de carteira de clientes. E, sem dúvida, impacta, sim, na última linha, porque contratar outra pessoa, o período que essa pessoa vai estar se adaptando à empresa, à cultura, é um período que ela ainda não vai estar produzindo a pleno, e isso só reforça o quanto esse tema é um tema de negócio. Não é, falar de rotatividade não é um tema que deve ser transferido para a área de RH. Ele é um tema que, ainda mais nesse momento que vivemos aqui na região e no Rio Grande do Sul, é uma pauta recorrente, a escassez de profissionais qualificados. Fizemos ainda há um ano, pouco mais de um ano, não foram 2, uma pesquisa que a CIL realizou aqui na região com os associados sobre mão de obra. Então, só confirmando esses dados que nós já temos, que as empresas têm vagas abertas, que as pessoas que chegam não estão qualificadas, não estão preparadas para o mundo do trabalho. E vimos na semana passada, ainda na reunião almoço na CIL, a Univates, a Cíntia Agostini e o Daniel apresentando resultados aí de uma pesquisa realizada com jovens que estão aí, a geração alfa, alunos do 2º grau, e praticamente a metade, mais que a metade, já estão trabalhando, e nos leva a pensar, essas pessoas vão para o mercado de trabalho sem a preparação, então chegam na empresa como jovem aprendiz ou iniciando a sua jornada, e aí a empresa se depara com essas pessoas que não sabem trabalhar, não tem uma relação, não teve uma formação, como cursos técnicos já trabalham melhor essa perspectiva de preparar o jovem para entrar no mercado de trabalho. E esse passa a ser um problema da empresa, que precisa desenvolver ou que já não tem ganhos de produtividade nesse início desse jovem chegando no mercado. Eu estava conversando esses dias com um consultor aqui de Lajeado, ele falava também, só para fechar esse bloco, depois a gente tem mais assuntos para conversar com a Cíntia, com a Ana, a gente está conversando aqui no Rumo Futuro da Mão de Obra. Ele falava do ano de 2026, que seria um ótimo ano para adquirir empresas por 2 fatores. Um, que algumas empresas que não tiveram sucessão iam abrir mão em função da reforma tributária, que é um desafio a partir de 2027, já de 2026, e outro desafio da mão de obra, empresas que iriam fechar a sua operação em função de não dar a volta na contratação dessa mão de obra e também não tiveram sucessão familiar, os proprietários vão preferir ou vendê-la ou fechá-la. Então, chama muita atenção também esse movimento de mercado. Ana Hermann, Cíntia, nós vamos para um breve intervalo, tomar uma água, tomar um café, depois a gente volta para falar
sobre o que faz o talento permanecer, como a gente engaja, como a gente mantém ele na equipe. Já falamos um pouco disso, mas depois eu quero entrar mais nesse detalhe aqui para conversar com vocês. O Rumo Futuro da Mão de Obra é um patrocínio de Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos, Dale Carnegie, são os nossos parceiros que todas as semanas nos trazem e nos conduzem aqui no programa, tá bom? Breve intervalo, a gente volta em instantes com as nossas convidadas de hoje. Muito bem, voltamos com o Rumo, o futuro da mão de obra, aqui na programação da Rádio Hora, pelo 102.9 da FM, também pelo nosso YouTube, no Hora TV. Você compartilha a nossa live, todas as nossas lives estão com toda a nossa programação jornalística por aqui também. Você aproveita e fica sempre muito bem informado. O Rumo tem o patrocínio de Cascaleira Stone Garden, areias para cada etapa da sua obra. Você encontra na Cascaleira Stone Garden, na BR-386 Estrela. Também conosco SEAT Internacionalização. O currículo do SEAT oferece proficiência em língua alemã e inglês. Diplomação internacional que amplia as oportunidades aos alunos. Conosco também o Sicredi, são 120 anos o seu desenvolvimento e impulsiona a nossa história. Univates, que tem o EAD da Univates. Inscreva-se na graduação EAD da Univates e ganhe desconto nas 3 primeiras mensalidades. Acesse lá univates.br/vestibular. Também com a gente a Rodos, do Vale para o Brasil. Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. E a Dale Carnegie, que está há 2 décadas formando líderes e gestores e que contribui com o mercado regional, entregando resultados organizacionais e individuais. Ana Hermann está aqui conosco, também a Cíntia Schmidt, são as nossas convidadas da edição de hoje do Rumo. Muita experiência, muita bagagem em RH. A Ana, que é consultora de desenvolvimento humano e organizacional. A Cíntia, mentora de carreira, gestora de RH na Plastrela. Sei que tem um podcast que a Plastrela oferece também muito interessante, tenho assistido alguns, muito bacana. Estou gostando porque a gente interage, né, nessas plataformas também, a gente acompanha e sempre vê esses movimentos com muitos bons olhos. Bom, gente, vamos falar de talentos. Está faltando talento, está faltando as empresas encontrarem esses talentos, ou os talentos nos parecem um pouco mais escondidos, justamente em função desse novo padrão dessas gerações que nós acompanhamos na Univates. Cíntia, começa contigo. Tu sabe que eu acredito que todos nós, né, viemos com os nossos talentos, né? Talvez o que falta é, sabe quando tu quebra a casquinha e daí só floresce? Logo que nos anos primeiros aí da minha carreira, eu tinha uma psicóloga que trabalhava comigo, Cléria Schneider, e ela sempre dizia assim pra mim: Cíntia, o candidato é um ovinho. Quando quebrar a casca, tu vai saber o que tem dentro. E eu sempre olhei pra isso nessa perspectiva. Eu acredito que todas as pessoas têm talento e eu trabalho e atuo considerando essa perspectiva. O que acontece? Às vezes aquele talento não é para aquele lugar. Então o que a gente precisa trabalhar mesmo para as pessoas é criar possibilidades. E às vezes as possibilidades não vão ser ali, mas se tu dá uma boa base, tu tá largando pro mundo, sabe aquela coisa de jogar sementes? Tu tá largando pro mundo sementes boas, que não vai ser aproveitada na minha empresa, mas vai ser aproveitada em outra. Então, eu acredito muito, hoje eu sempre digo assim, que quando a gente, desde o início lá do processo de seleção, quando tu faz um processo de seleção, tu vai tentar ali, né, pegar nuance, né, o que é de diferencial naquela pessoa, e todos nós temos, e como é que isso pode ser aplicado aqui dentro dessa empresa. Às vezes não é. O que eu sempre uso muito é que quando eu termino um processo de seleção, é dizer para a pessoa: olha, isso aqui é muito rico em ti, olha para isso, porque às vezes as pessoas nem sabem. Imagino que quantas vezes a Ana deve ter, né, as pessoas não conhecem o seu talento, até porque quando a gente fala de autoconhecimento, não é algo que a gente é ensinado. Para mim, isso a gente deveria ser disciplina de educação, né, desde a base.
Porque quando a gente fala de autoconhecimento, eu vou conhecer o que são meus potenciais, no que eu me identifico, aonde eu posso aplicar as minhas habilidades, que elas já começam a ser, num primeiro momento, naturais, né? Elas são naturais, nossa. E aonde eu não tenho, e o que eu preciso potencializar, considerando onde eu quero chegar. Daí, primeiro, a gente não tem autoconhecimento, a gente não sabe para onde quer chegar, fica difícil para as empresas também ajudar as pessoas a reconhecer seus talentos. Então, eu acredito que precisa uma predisposição de quem está chegando, das pessoas, a gente tem que falar sobre isso, dizer, olha, tem que estar aberto para conhecer teus talentos, para descobrir quem tu é, o que tu gosta, o que tu não gosta, e as empresas criar essas possibilidades. E daí, como a Ana falou, de que se a gente pode fazer movimentos, botar a pessoa num lugar, no outro, acredito que as empresas vão ter mais sucesso nisso. Contrata alguém, a pessoa tem um bom comportamento, né? Quando a gente fala assim, né, das soft skills, aquela coisa boa, que é a pessoa do bem, vamos testar ela, dá oportunidade. Isso leva tempo? Leva um pouquinho mais de tempo, mas te gera resultado. E vai trabalhar um fator que é um dos pontos que faz com que as pessoas desistam, né? Que é confiança. Quando tu tem confiança, tu aposta um pouco mais. Vou pegar esse gancho e passar para a Ana o papel da liderança. A gente fala muito, né, no papel do líder. Nem todas as pessoas querem ser líder na Plastrela, nas empresas que a Ana trabalhou, muitas querem estar lá para trabalhar, mas esse papel do líder, que eu acho que é o que faz esse meio campo, né, que leva da direção, que leva da equipe de gestão para a equipe do chão de fábrica. Que papel cada vez mais tem esse líder dentro dessas equipes? O líder é a representação da empresa. Então, à medida que a empresa tem clareza dos valores, dos comportamentos que são valorizados pela empresa, e veja que isso faz parte, inclusive, de processo seletivo, para trazermos líderes que tenham aderência à cultura da empresa. Precisamos, quanto empresa, conhecer essas competências valorizadas. E o papel do líder, ele é essencial, porque ele é modelo, ele é referência. O líder precisa dar feedback, orientar quanto a caminhos. A Cíntia trouxe, e eu concordo totalmente com essa perspectiva, né, do olhar para autoconhecimento, que é a base, mas que muitas vezes as pessoas não têm, e que bom quando na empresa nós conseguimos instigar esse olhar, esse acaba sendo um papel social que nós temos também nas empresas, de instigar, de mostrar caminhos para esse profissional, de buscar se conhecer melhor, e tem ferramentas hoje até disponíveis para isso que vão ajudá-lo, e uma liderança que orienta em relação ao trabalho, às atividades. Esse é um ponto básico e inicial, da clareza do que se espera da pessoa naquela posição, mas também está aberto e escutar sobre quais são as dificuldades do profissional, assim como ele vai dar feedback sobre o que funciona bem, e reconhecer também, além de reconhecer, de mostrar o que ele precisa melhorar. E esse papel da liderança, então, quando existe na perspectiva de confiança, numa relação de respeito, onde a pessoa consegue ser ela mesma no ambiente de trabalho e na perspectiva das fortalezas de cada um, do time poder se completar. Aí sim, as pessoas vão sentindo naquele time, isso tudo orquestrado pela liderança, mas aí o time também tem o objetivo claro em relação àquele processo produtivo, em relação a um projeto que precisa entregar, qual é a parte que cada um vai estar fazendo e, ao final, né, qual o resultado que se busca entregar. E juntos, muitas vezes, construindo a solução para aquele problema. Quando o erro acontece, por exemplo, as pessoas, no geral, não querem errar, mas o erro faz parte do trabalho. De que forma ele é encarado, de que forma a liderança traz ou aponta o erro e, junto com isso, constrói também um ambiente para evolução das pessoas e o crescimento do time todo. Eu tenho dito que a gente nunca viveu uma janela de tantas oportunidades como agora, né? Seja a nova geração, seja a nossa geração, 40 a mais, a Cíntia já falou de 50 a mais, enfim, nunca vivemos um momento de tantas oportunidades. Se a gente passar aqui, por exemplo, no IMEC, né, tem uma senhora, a querida senhora Elaine, lá com 72 anos, recebendo as pessoas, porque é uma oportunidade que ela teve com quase 70 anos. Essas oportunidades, Cíntia, essa janela que a gente vive, ela acaba sendo um desafio também, porque esses talentos que estão chegando na empresa enxergam essas quase 6 mil vagas que temos em aberto e acaba sendo uma oportunidade deles discernirem melhor, de dizer, não, eu quero estar aqui, mas não quero estar lá. Essas oportunidades, essa janela que a gente vive,
obviamente que ela não atrapalha, né? Ela oferece opções, mas ela é um desafio também para as empresas conseguir buscar o que tu disseste antes, aquele foco e tirar o melhor daquela pessoa. Acaba sendo um desafio, mas sabe que eu vou pegar uma coisa que a Ana falou que eu achei muito interessante, que quando a gente fala das pessoas irem conhecendo as suas potencialidades, e eu sou fã das diferenças, porque eu acredito que elas agregam muito. Então, eu vejo muito como oportunidade, porque assim, a gente está conseguindo trabalhar faixas etárias diferentes, nacionalidades diferentes, gêneros diferentes, e isso traz uma multiplicidade de conhecimentos e formas de resolver problemas que talvez a gente nunca viveu. Então, o que precisamos mesmo, talvez é trabalhar muito mais como a gente lida com todas essas possibilidades. E sim, a partir do momento que as pessoas que estão aí disponíveis para o mercado de trabalho enxergam esse grande cenário de vagas abertas, de oportunidades, como é que a gente converge isso a nosso favor? Daí, de novo, é possibilidades. Se eu tenho a oportunidade de entrar numa empresa onde eu sei que tem. Eu não costumo dizer assim um programa de carreira, porque às vezes as pessoas nem sabem o que querem para as carreiras, mas que elas consigam enxergar uma perspectiva. Aí essa perspectiva pode ser. Geralmente começa por salário, as pessoas não saem por salário, mas elas querem saber, se eu entrar aqui em 3 meses eu vou ter aumento? Né? Se a gente pega assim, na grande base. Então assim, sim, aumento, mas o que eu preciso fazer para isso acontecer? Então essa clareza, com essa perspectiva, faz com que as pessoas talvez vão se vinculando melhor. Então para nós, profissionais da área de pessoas, eu acho que vem assim esse grande desafio. Como é que a gente faz desenhos de programas, né, que possam pensar em carreira? Eu não digo, eu não tenho mais acreditado muito em trilhas de carreira, porque a carreira está tão fluida hoje em dia, eu posso fazer diversas coisas, né? Mas que eu possa entender que os meus conhecimentos, as habilidades que eu vou adquirindo, o talento que eu tenho, eu possa ir empregando ali. Isso transforma o quê? Eu me sinto útil, sinto que tenho propósito e que o que eu entrego, isso faz diferença. Então, para mim, a oportunidade que a gente vive, que é essa dificuldade, muitos postos de trabalho sendo oferecidos, mas como é que eu pego dentro da minha empresa e faço com que as pessoas percebam que o que eu tenho ali vai se conectar com o que elas estão buscando. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar muita clareza. Eu hoje tenho trabalhado no processo de seleção, questões muito diferentes do que eu fazia há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, porque eu tenho, para mim, o que tem feito muito sentido é dizer para as pessoas assim, olha, o que tu tá buscando hoje? E as pessoas falam, eu não sei. Então vamos pensar junto. Então uma entrevista que talvez a gente fazia muito mais, né, olhando assim questões muito pragmáticas, hoje a gente quer falar e escutar as pessoas, né? Então hoje eu acredito, né, e treino as pessoas para fazer processo de seleção serem ouvintes interessados pela história de vida das pessoas. E daí quando elas contam a história de vida delas, às vezes eu vou dizer para elas, não, mas aqui eu não vou conseguir realizar isso. E tá tudo bem. Elas saem dali, mas a gente até indica, olha, tem tal lugar que eu acho que possa ter isso. Então, é um desafio, mas é uma oportunidade maravilhosa. Pois não? E eu quero complementar, assim, na perspectiva de, assim como nós olhamos para processo seletivo, e existem muitas posições de trabalho em aberto, sim, mas nas empresas, tem muitas empresas que já fazem pesquisas de pulso, né, que são avaliações mais frequentes. Então, depois que o profissional entrou, como é que está sendo a experiência dele? O que ele está valorizando? Que, no fundo, acaba sendo aquilo que ele pode estar olhando com outro olhar na outra posição que tem aberta, já que existem tantas vagas disponíveis. Então, de novo, dentro das nossas empresas, precisamos desenvolver mecanismos para manter viva essa escuta sobre como está o ambiente de trabalho. Pode haver uma situação pontual com alguma liderança, tem a situação da expectativa das pessoas, que daí um remanejamento de função, de área, daqui a pouco pode estar atendendo, mas as pessoas precisam ter esse espaço. Isso é estratégico para não estar perdendo pessoas. Isso que eu ia perguntar para vocês. Nós temos que resgatar o espírito de querer crescer na empresa. Recordo quando eu fiz o meu primeiro trabalho com 16 anos, a gente entra na empresa, o que a gente chega em casa e diz, pai, aqui eu posso crescer. Talvez estejamos precisando resgatar esse espírito de querer crescer na empresa, né?
E a Cíntia falou muito bem sobre a questão de carreira, e realmente hoje nós não temos como entregar desenho de carreira para ninguém. Por quê? Porque o formato de trabalho está mudando, as posições estão mudando. Mas o crescer na empresa, nós estamos falando de uma relação diferente com o trabalho, que é algo que tem sido muito perdido, e isso aparece em pesquisas e em dados sobre, especialmente a geração mais jovem, que quer ter uma vida leve, uma vida de boa, e sem aquele compromisso. Então, resgatar a vontade. E isso começa desde criança, por isso que quando a gente olha para esse tema e vai avançando, tá, mas onde começa? Começa na educação, porque ele chega na empresa, no jovem aprendiz, lá né, com os seus 16 anos ou 18 anos, e aí a relação, muitas vezes, aqui me cobrou isso aqui, exigiu isso, já não quero e vou embora. Então, tem uma questão de vontade, do querer. Mas vamos olhar para esses que estão chegando, então, nas nossas empresas, e essa relação dele com o trabalho, muitas vezes é de instigar ele a construir sonhos a partir daquilo. Tá? O que eu posso fazer à medida que eu cresço aqui? O que eu posso conquistar? Quanto eu posso crescer quanto pessoa, como um cidadão melhor? Então, são narrativas, são experiências que, nas nossas empresas, podemos proporcionar para as pessoas, que vão criando significado na vida, porque bem-estar tem sido um fator cada vez mais considerado pelas pessoas no ambiente de trabalho. E fora dele pessoas, também, né? A gente vive uma mudança, exatamente. A gente vive o mundo wellness, o mundo fitness, ou seja, fora das empresas as pessoas também têm esse bem-estar, né? Também, e as pessoas precisam trabalhar, faz parte, né? Então, economicamente, nós precisamos que os nossos negócios se desenvolvam, as pessoas precisam trabalhar, mas nós precisamos equacionar e ajudar a reconstruir essa relação das pessoas com o trabalho, de uma perspectiva positiva, realmente, que eu acho que é o que tu trouxeste nessa pergunta, né? Cíntia, até quando as empresas têm a função de equilibrar a expectativa à realidade, né? Porque tu disseste bem, né? Acho que é o momento de identificar também, olha só, acho que aqui essa vaga que está aberta não serve para você. Ali na outra esquina tem uma empresa que acho que você vai se encaixar melhor. Ou seja, equacionar essa expectativa e realidade para que ela não fique não tenha algo, que não seja tão distante uma coisa com a outra, né? Isso começa onde? Começa já naquele primeiro processo de seleção do futuro funcionário dentro da empresa. Acho até que começa um pouquinho antes, que a empresa tem que saber quem ela precisa, né? Ela partindo disso, sabendo quem ela precisa, e daí vem um papel muito forte da liderança, né? Porque se a gente desenvolve as lideranças para eles atuarem com maturidade, inclusive nessa hora eles vão dizer, esse é o tipo de profissional que eu preciso. E claro que às vezes esse profissional não vai chegar pronto, a gente vai ter que desenvolver, mas minimamente tem que saber se ele tem condições para passar por esse desenvolvimento. Eu acredito que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vem ao encontro de que tu precisa, dentro da tua construção ali da vaga, ser muito verdadeiro com o candidato, né? E eu tenho defendido muito que a gente tem que trabalhar com pessoas, conversar com pessoas na perspectiva que somos adultos. Até alguém jovem que está chegando agora para trabalhar, mas tratar ele com esse respeito dessa vida profissional, dessa vida adulta. E também a gente não esquecer que é uma relação formal. As relações de trabalho, né, por mais que a gente busque ambientes extremamente agradáveis, o ambiente tem que ser bom, mas assim, não dá para abrir mão de respeito. Mas a gente precisa saber que é uma relação de negócio. Eu vendo para a empresa o meu conhecimento, as minhas habilidades, do que eu consigo fazer e que aquela empresa precisa, e ela me paga por aquele trabalho. Nossa, Cíntia, isso é tão simplista, tão desumano. Não, isso é o mundo real. Né? E a gente precisa entender que uma relação de trabalho é isso. E a empresa tem suas responsabilidades e eu, como profissional, tenho as minhas. Agora, o que eu trago de incremento nessa relação, porque a gente convive muito tempo junto, que eu deixo ela numa perspectiva de prolongamento, né? Porque é isso que a gente quer que as pessoas fiquem. Quando a gente fala desse movimento, engajamento, o que é? É com que as pessoas vão para casa e no outro dia elas têm vontade de voltar, e elas acreditam que elas voltando, elas vão contribuir e que elas estão fazendo uma história para o momento de agora, mas para um momento futuro. Então,
eu acredito muito que a gente precise trabalhar nessa linha, de olhar assim, converso contigo, digo para ti o que está funcionando, o que não está, isso não é uma punição, é uma conversa de pessoas adultas que existe um interesse genuíno no desenvolvimento. E quando a gente mostra para as pessoas que eu estou preocupado com o desenvolvimento dela, eu gosto muito de fazer alinhamento. Eu gosto dessa possibilidade da gente conversar com as pessoas e mostrar para elas como as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo bem, o que precisa ter um alinhamento, um ajuste. Por quê? Porque daí significa, na minha perspectiva, que tu está investindo na pessoa. Então, se tu deixar isso claro para ela, ó, todo momento que eu converso contigo é para o teu desenvolvimento, e tu traz também o que tu acha que é necessário, a gente melhora essa relação e a gente cria essa possibilidade das pessoas ficarem. A partir desse processo formal, essa transparência que me parece um grande gap também de organizações, de pessoas que vão buscar o trabalho, porque às vezes falta essa clareza, né, Ana? Falta a transparência dos dois lados, né? Falta a empresa deixar claro que é um processo formal, que aquele funcionário que vai ser contratado vai ter que entregar um rendimento, porque ele está sendo pago por isso. Mas esse gap, ainda a gente está distante disso, e isso passa, mais uma vez, parecido com a pergunta que eu fiz para a Cíntia, passa pelo processo que vem antes, né, da contratação, que vem no primeiro contato, que vem nessa conversa, para justamente alinhar exatamente perspectiva e realidade. Sem dúvida, porque muitas vezes na ânsia de fechar a vaga, naquela pressa, né, seguramente algumas empresas estão pulando essa etapa e isso vira, falávamos antes, de custo. Isso vira um custo porque tende a ser um profissional que não vai se adaptar à função e ele vai pedir para sair ou a empresa vai chegar à conclusão de que ele não está preparado. Então, investir em processo seletivo no sentido de dar clareza para a pessoa sobre a função da real, de como as coisas acontecem, o que funciona bem e o que nesse momento a pessoa realmente vai enfrentar naquele posto de trabalho. E depois que a pessoa está na empresa, também o período de integração, o acompanhamento no período de experiência é um período crucial também. Tem práticas, tem empresas que adotam alguns padrinhos ou o nome que se der para essa posição, mas de realmente poder acompanhar a pessoa e de ter esses espaços de diálogo, de escuta sobre o que está funcionando, quais são as dificuldades que a pessoa vem encontrando. Então, nós não estamos falando de coisas que são complexas, mas são processos de gestão que, se ocorrerem, se o líder estiver genuinamente comprometido com o desenvolvimento daquele profissional e se esta pessoa realmente estiver aberta a se desenvolver, a crescer, tende a dar certo. Só que muitas vezes nas organizações essas etapas iniciais básicas já não acontecem e aí nós voltamos para o problema de rotatividade. Sem querer falar em números com pessoas do RH, né? Como nós jornalistas também não gostamos, mas esse turnover, ele acontece geralmente em que período? Assim, num processo de 6 meses, 1 ano, ele é maior dentro de uma estatística até os 2 anos, depois que passa os 2 anos, segue, engaja mais? Tem uma estatística aproximada, vocês, Cíntia e Ana, de quando esse turnover ele é mais crucial dentro da empresa? Vou falar então de realidade, assim, do que a gente que eu estou vivendo, que o que a gente veio acompanhando dentro daquele período de 90 dias. 90 dias. O tal do contrato de experiência. O tal do contrato de experiência. Tem uma situação que ali, tem pesquisa, né? A Deloitte, acho que faz uns 4 anos, lançou uma pesquisa que tem uma situação. A pessoa, o primeiro turno dela de trabalho, aquelas primeiras 4 horas que ela fica na empresa, define se ela vai continuar ou não. Então, às vezes, tem aquelas situações, né? Tu fez todo o processo de seleção, cadastrou, toda a parte operacional, fez a integração, entregou o uniforme, fez tudo, né? E daí a pessoa vem, entra para a empresa, fica de manhã e de tarde não aparece para trabalhar. E daí, mas o que tem de errado, né? Então é aquilo que a gente fala, é aquela impressão, alguma coisa que com tudo que foi falado, tudo que ela vivenciou até ali não bateu. E tem um outro ponto que é, depois que desses que não ficam ali nesse período, aqueles 15 dias ali, daí quando a Ana falou de pesquisa, eu hoje uso pesquisa de pulso 15 dias, entrou 15 dias depois, faz a pesquisa, para quê? Para a gente entender se o que a gente, digamos, vendeu, né, o nosso peixe lá, o que a gente passou, a pessoa está percebendo e realmente
tendo aquilo como verdade. E quando vem, a gente já ataca direto, chama a pessoa para conversar, entende o que ela não percebeu, o que aconteceu, porque daí tu tem ainda uma chance que ela continue. A partir desse movimento que a gente fez, a gente conseguiu melhorar um pouquinho a retenção dos números que a gente estava. Mas para mim, hoje, pelo menos na indústria onde eu estou e conversando com outras indústrias, é no período do contrato de experiência, porque assim, eu comecei, não deu certo, eu saio e passo para outra. Claro, a gente está falando muito de vagas operacionais, mas a gente tem visto isso em serviços também, que é onde a gente tem o maior número de vagas abertas hoje, se a gente considerar. E ele se estende, então, para o primeiro ano de trabalho, assim como período de experiência, ponto crucial. Obviamente que depende muito da peculiaridade de cada empresa. Se é uma empresa que tem processo seletivo mais estruturado, e tem empresas, nesse exemplo de nas primeiras 4 horas, a pessoa já definir se continua ou não, tem empresas que têm já como parte do processo seletivo, mostrar o ambiente de trabalho, colocar a pessoa um pouquinho mais em contato, porque está investindo mais ali, mas a pessoa ainda não entrou, não tem todo aquele desgaste de desligar depois. Mas o primeiro ano de trabalho, assim, ele tende, assim como dados gerais, em torno de 45% desse bolo total da rotatividade acontece no primeiro ano. E esse ponto aqui, agora trazendo para o contexto das empresas, nós falamos aqui de números muito generalizados, mas o quanto é importante cada empresa ter os seus dados. Dados que vão estar mostrando sobre onde estão esses problemas de rotatividade. Eles estão associados a um setor, estão relacionados a uma liderança, eles se concentram numa determinada faixa etária. Isso ajuda muito a empresa a poder estar tomando as decisões e os caminhos sobre o que é prioridade na sua situação. Mais do que nunca a importância de dados, né? As decisões sobre os dados, e a gente tem acompanhado isso de forma muito próxima também, né? De engajar a partir justamente desses números do que se apresenta, de conseguir entender todo esse mecanismo que é para lá de complicado, mas é por isso que a gente está aqui com a Cíntia Schmidt, Cíntia Lopes de Abreu Schmidt, você citar o nome completo, né, Cíntia? Pode, claro. Que é mentora de carreira e gestora de RH da Plastrela, e também a Ana Herman, consultora em desenvolvimento humano e organizacional, que estão aqui conosco conversando nesse programa O Rumo, que debate justamente isso, né, o futuro da mão de obra. E depois do intervalo, garotas, nós vamos falar de futuro da mão de obra, tá? Vamos olhar esse mercado de trabalho para frente, o que se espera dele, inteligência artificial, que impacto ele vai ter. A gente vai olhar para os próximos passos de quem está buscando uma posição de carreira, quem está buscando uma posição no mercado de trabalho, mas também com o olhar das empresas, de como elas estão enxergando esse movimento, que para mim é muito mais cultural, é muito mais de uma grande transformação de mundo do que propriamente dito um problema que as empresas enfrentam, né? Acho que as gerações em toda a troca de gerações acontece um gap desse, mas me parece um pouco mais forte nesse momento que a gente vive. O Rumo tem o patrocínio de Cascaleira Stone Garden, SEAT, Sicredi, Univates, Rodos e Dale Carnegie. São os nossos parceiros que nos conduzem aqui na nossa programação, que está no ar pelo 102.9 da Rádio Hora e também pelo nosso YouTube no Hora TV. Breve intervalo, a gente já volta em instantes com a reta final do programa dessa edição. Muito bem, estamos de volta com o Rumo, o futuro da mão de obra, aqui na nossa programação da Rádio A Hora, a gente conversando sobre algo que é muito caro. Eu digo caro não no sistema, no sentido monetário para as empresas, mas é um grande desafio do momento, que é esse engajamento, que é transmitir da forma mais correta e mais equilibrada, e equilibrar, a gente falou bastante disso antes, expectativa, realidade, como olhar para a atração desses novos talentos. Os talentos estão aí, são multissetoriais, como a Cíntia disse, a Ana também, né? A gente consegue convergir
num direcionamento de não deixar ninguém fora do mercado de trabalho. O mercado de trabalho amplo está aí justamente para isso, para receber e acolher todas as pessoas sem distinção de gênero, de idade. É um mercado de muitas oportunidades, mas que nos chama a atenção quando a gente vai parar para os números de vagas abertas, de turnover, e esse é o assunto aqui do Rumo na edição de hoje. Agradecer mais uma vez a Cascaleira Stone Garden, Areias para cada etapa da sua obra, o SEAT Educação de Excelência, que promove conhecimento. Também conosco o Sicredi, são 120 anos Sicredi, integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Univates, na Univates conhecimento com excelência se traduz em desenvolvimento comunitário. Também conosco Rodos, do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários, a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. E a Dale Carnegie, que há 2 décadas forma líderes e gestores por toda a região. Dale Carnegie Vale do Taquari, que agora também abriu turma em Estrela junto com a Cassis. A Cíntia Schmidt está conosco, a Ana Hermann também, e eu começo perguntando para vocês como vocês, dentro das empresas, dentro das associações, dentro de toda a pesquisa que vocês trabalham como profissionais do mercado, olham daqui para frente. Cíntia, Ana, começo contigo agora, Ana. Como ter esse olhar daqui para frente, né? Pais que somos, avós que somos, tios que somos, olhando para a futura geração, para aquele que está se formando no ensino médio, para aquele que está buscando o mercado de trabalho, para onde a gente direciona esse povo todo, Ana? Especialmente porque as profissões estão mudando, o trabalho está mudando, e então basta olharmos para a educação básica, que estudar para a prova num sistema de decorar, de memorizar, já não faz mais o menor sentido. Então, aprender continuamente é uma certeza que nós temos agora para a vida toda. O lifelong learning é uma certeza para nós e para os nossos filhos. E essas competências realmente que vão acompanhando agora o desenvolvimento, pensamento crítico. Por quê? Porque a IA está aí. Ela está à disposição para nós. As minhas filhas utilizam já de uma forma que eu fico impressionada. Então, pensamento crítico para fazer boas perguntas. Nós que já temos mais repertório, isso nos ajuda a questionar. As gerações que estão vindo aí, precisamos cada vez mais desenvolver nelas essa capacidade, porque vão usar a IA sim, mas elas precisam, a humanização ela continua precisando e precisa ser realmente um diferencial. Então, as competências de colaboração também, essencial. Por quê? Porque está tudo muito acelerado, mas quando nós temos objetivos comuns, isso vale para projetos, isso vale aí para as profissões que estão construindo novos formatos, quando se tem um objetivo claro e se junta um time multidisciplinar, onde as pessoas se conhecem, e aí entra autoconhecimento também como uma competência fundamental, mas para poder somar. E trabalhar em equipe, muitas vezes dá trabalho. Então, são temas que precisam ser desenvolvidos já com os nossos pequenos e com as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. A inteligência social, tão importante hoje, que nós vivemos um problema grande já de saúde mental, e a NR1 vem aí para regulamentar nas nossas empresas algumas ações, mas nós sabemos que esse não é um problema exclusivo das empresas, basta olharmos para crianças e jovens que já têm problemas de saúde mental, mas essa sim é uma competência que precisa ser desenvolvida e fortalecida para os nossos jovens, e mesmo para as pessoas que seguem no mercado de trabalho, independente da idade que tem, porque as pessoas estão trabalhando mais. E tem um lado muito saudável disso tudo. Quando nós entramos em programas de mentoria reversa, por exemplo, muitas empresas têm isso como prática, como estímulo. Por quê? Porque tem gente que já viveu isso tudo e tem o jovem que está começando e que nem sabe ainda e está construindo a relação dele com o trabalho. Então, quando se traz uma perspectiva de crescimento, essa é a mentalidade de crescimento, de evolução de todos, respeitando a experiência e a expertise que cada um tem. O jovem vem com tecnologia, os que já têm uma experiência maior vêm com outras habilidades. Então, eu vejo que cada vez mais, assim como as competências individuais, elas precisam ser desenvolvidas, nas nossas empresas precisamos criar condições para que este desenvolvimento em grupo aconteça também. Cíntia, como criar esse ambiente onde as pessoas queiram ficar, mas ao mesmo tempo equilibrar, a palavra eu gosto muito,
equilibrar com a parte formal que tu trouxeste, né? Me chamou muita atenção quando tu lembravas disso, desse equilíbrio, né? Onde está o limite entre um ambiente favorável para trabalhar, que as pessoas gostem de estar, mas também olhar para a formalidade que tem esse ambiente? Tu sabe que eu gosto muito de pensar fazer a diferença entre o que a gente tem acordado, eu gosto muito do termo acordo de expectativa, porque quando eu alinho a expectativa, né, que a pessoa tem com o que é possível eu fazer, a gente chega mais perto desse equilíbrio, porque não significa que eu escutar a expectativa vai me colocar à disposição de atender, mas eu sei que ela existe e posso trazer para a pessoa a clareza, olha, até aqui eu vou, para lá, a partir disso eu não consigo mais. Então eu gosto muito dessa possibilidade do acordo de expectativa. Isso pode ser feito desde o início lá de um processo de seleção, mas a gente também está falando hoje de relações que não necessariamente elas passam por uma relação formal de trabalho, né? E eu acho que é importante a gente trazer isso quando a gente fala dessa mudança do mundo do trabalho, que a gente vê outros tipos de relação, né? A gente tem a questão aí das pessoas trabalhar, que a gente tem falado hoje, a tal da pejotização, né? A uberização, que são os serviços através de aplicativo. Isso está dentro das nossas empresas, a gente pensa que não, mas está, né? Às vezes a gente tem pessoas dentro das empresas que têm conosco um regime formal CLT, mas tem uma outra atividade num outro momento que está ligado a uma plataforma e ela ali, e essas relações estão acontecendo. Então, penso que a gente precisa falar de realidades. Então, faz um bom acordo de expectativa e não ser permissivo com o que não é correto. Porque a gente falou de NR1, eu acho muito importante, lá em 2023, quando eu comecei a estudar um pouco sobre esse tema, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que a gente não abrace todas as responsabilidades dentro da empresa, porque nós não vamos conseguir dar conta, e daí a empresa vai passar para um lugar onde ela não é tão boa assim. Então, estabelecer esses limites de relação com clareza, o que é responsabilidade daquele CNPJ, da empresa, quais são os compromissos que ela tem formal de sustentabilidade de relações, né? E o que para ela tem valor de fato. Apresenta isso para as pessoas e através desses acordos de expectativas. E tem uma coisa que eu sempre defendo muito, que a gente tem que formalizar isso. Porque conversas são importantes, a escuta ela é importantíssima. Mas se a gente não registra, de novo, a gente está falando de relações de trabalho, de entregas, de objetivos e de expectativa de objetivos. Então, a gente precisa registrar. E nós estamos trabalhando com adultos, então a gente também precisa olhar nessa perspectiva que, para mim, é respeito. Eu acredito que o caminho seja um pouquinho por aí. Para finalizar, a pergunta de 1 milhão, né? A pergunta aquela para o final do programa. Quando vocês, aferindo todo o trânsito de funcionários dentro da empresa, constatam esse turnover, onde é a primeira torneira a ser fechada, Ana e Cíntia? Para onde costuma aparecer o primeiro sintoma, além dos números, de um turnover alto numa empresa? O sintoma ele está na produtividade, nos resultados daquela equipe. E aí, quando se aprofunda um pouco mais, começa a se olhar muitas vezes para a liderança, ou para outros fatores que estão, porque o líder é quem está no front, mas por trás dele existe uma cultura, existe práticas ou comportamentos que são valorizados ou tolerados naquele ambiente de trabalho, então passa muito por impacta inicialmente na produtividade, começa a se olhar. E o que está acontecendo aí? Vai para a liderança e aí começa a se entender que muitas vezes ou a orientação não está clara, não há o alinhamento de expectativas, ou as pessoas não estão sendo reconhecidas e direcionadas também para o seu trabalho, e também indicadores de satisfação, de espírito de time, de equipe, naquela equipe. Tu sabe que eu vou trazer uma realidade aqui também que é a característica do trabalho. Vou falar também da realidade que eu vivo hoje. Eu trabalho numa empresa onde a gente atua por turnos. E olhando para o que as pessoas buscam hoje, as pessoas não querem trabalhar em sábado de tarde. Então, assim, eu tenho muito, muito claro o meu turnover, especificamente num turno, porque sábado de tarde, quando muitas pessoas podem estar tá passeando, tem um impacto na vida social, algumas têm que estar trabalhando. E daí isso é muito legal também, quando tu consegue fazer esse mapeamento, porque daí não fica naquela coisa de culpabilização, porque às vezes
vezes tem isso, né? De quem é a culpa? Não. Qual é a responsabilidade? Bom, se nesse determinado turno eu vou ter um turnover diferente dos demais, é claro, eu sei que meu custo ali de operação ele vai ser maior, eu sei que talvez eu vou ter um nível de insatisfação das pessoas, o líder ele vai ter que ter um outro manejo com as pessoas, então eu tenho essa clareza do meu processo. Mas tudo que a Ana disse é o ponto, assim, acho que é essa linha, né, que é assim muito, é o fio condutor, né? É a gente precisar olhar assim, abrir o indicador e tentar entender o que está acontecendo, né? Como é que ele está aparecendo na prática, no dia a dia. Com certeza é um assunto para vários outros programas, como eu disse no início, né? Mas o que me chama a atenção é um pouco da resistência de algumas pessoas em falar sobre isso, né? Especialmente algumas empresas, né? Eu acho que a gente tem que trazer isso mais, temos que conversar mais sobre o assunto, olhar também para todos os aspectos, olhar de outra direção, às vezes que nos facilita também para enxergarmos ou o lado do funcionário ou o lado do empreendedor e conseguir jogar tudo isso numa válvula só para que a gente consiga pelo menos fechar essa torneira, conseguir que o turnover seja diminuído dentro das empresas, porque o que a gente quer de fato é viver uma relação com o mercado de trabalho saudável e é para isso que todos nós estamos aqui. Ana Hermann, consultora em desenvolvimento humano e organizacional. Ana, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. A Ana nos atende seguidamente, viu, Cíntia? Você está chegando pela segunda vez aqui pelo que a gente conversou, mas a Ana está aqui em seguida com a gente, tem uma atuação muito bacana também na CIL, né? Depois de ter passado por muitos anos na indústria também, hoje junto com a CIL e como consultora também. Ana, é um prazer falar contigo, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. E o nosso vale, ele é um vale muito pujante, e essa atuação articulada, essa parceria que existe entre as empresas, entre vocês como imprensa, assim, sempre nos provocando muito e contribuindo mesmo, né, com projetos aí que são significativos para a educação e para desenvolver o pensamento crítico da nossa comunidade, da população. Então, às vezes quando eu estou em outras regiões me perguntam o que acontece lá no Vale do Taquari, que essa região é tão diferente, né? Nós temos a Univates também com um papel fundamental nesse desenvolvimento, mas é um orgulho muito grande fazer parte disso. Então, obrigada pelo espaço, por podermos compartilhar, e parabéns a vocês também no Grupo A Hora pelo papel aí que cumprem de desenvolvimento social. Obrigado. Cíntia Lopes de Abreu Schmidt, mentora de carreira, gestora de RH da Plastrela. Cíntia, muito obrigado por contribuir com a gente aqui também. Fica já o convite para uma próxima oportunidade, quando o assunto vir à tona de novo. A gente tem que mantê-lo à tona, né? Para que a gente possa compartilhar, trazer mais experiências e olhar para essa pujança que a Ana falou. Somos uma região voltada ao trabalho, né, Cíntia? Isso durante muito tempo nos orgulhou e vai continuar nos orgulhando, mas, sobretudo, precisamos resgatar esse espírito e tirar dessas pessoas, de nós todos, o que temos de melhor para oferecer. Muito obrigado por estar aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Vini, pelo convite. Muito obrigado, Grupo A Hora, e por abrir esse espaço para um tema tão importante, né? Essa contribuição. Fico super feliz de encontrar a Ana aqui, a gente poder trocar e se reconectar novamente. E sim, a gente precisa falar sobre pessoas, trazer o tema, e acredito muito que as empresas precisam trocar. Eu acho que a gente já vive isso, o Vale do Taquari é muito forte nisso, e eu destaco que a gente tem um grupo de RH do Vale, onde as empresas ali, as que participam, já ficam trocando indicadores, informações, e isso é muito rico, porque cada um vai ter sua prática, cada um vai ter sua receita de bolo, mas a gente fazer trocas que fortaleçam o todo, a gente está falando do mesmo grupo de pessoas que vão estar disponíveis, então vamos melhorar para todos. Muito obrigado. Boa semana para vocês, bom trabalho. Assim a gente fecha o Rumo, o Futuro da Mão de Obra nessa edição. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou, agradecer aos patrocinadores também, a Dale Carnegie, há 2 décadas formando líderes e gestores, Rodos do Vale para o Brasil, também conosco a Univates, feira de cursos da Univates, dia 1º de outubro, é hora de encontrar seu futuro também na Univates. Sicredi, que está 120 anos, completando agora no mês de agosto, 120 anos do Sicredi Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais. O SEAT, competências socioemocionais e cognitivas. Desenvolvimento integral dos estudantes é a prioridade no Colégio Evangélico Alberto Torres, nosso querido SEAT. E Cascalheira Stone Garden. Bom, ocupei hoje o espaço do Felipe Faleiro, né?
que está viajando, obviamente a trabalho, mas na próxima edição ele já reassume a sua cadeira por aqui, ele que faz toda a produção do programa e também a apresentação. E eu retorno em uma outra oportunidade, te desejando uma ótima semana, bom trabalho e a gente se encontra por aí. Até mais.